Baruch de Spinoza foi nascido no dia 24 de novembro de 1632, vindo de uma família portuguesa judia. Ele foi considerado um dos maiores filósofos racionalistas da época. Os seus pais eram comerciantes, porém, por serem judeus, eles se mudaram para Amsterdã, fugindo da Inquisição. Quando ele era criança, fez os seus primeiros estudos na sinagoga, estudando profundamente o Talmud e a Bíblia, porém consideravam ele como muito questionador, que era um defeito da época. A ontologia quer dizer o estudo do ser. Desse modo, pode equivaler à metafísica, uma vez que esta, com o tempo, passou a incluir outros tipos de pesquisa e reflexão, como a cosmologia e a psicologia, desde o século XVII. E, sobretudo, na filosofia moderna, o termo ontologia passou a designar o estudo do ser enquanto tal. Há duas maneiras possíveis de entender a ontologia, ou seja, dois aspectos segundo os quais se pode estudar o ser. O primeiro é o aspecto dito existencial. A ontologia, nesse caso, consiste em saber sobre aquilo que é fundamental ou irredutível, assim comum a todos os entes singulares. Em outros termos, seria a ciência de um ente primeiro ou primordial em todos os demais que se sintonizem. A segunda maneira de conceber a investigação ontológica refere-se ao aspecto essencial do ser e estabelece como meta a determinação daquelas leis, estruturas ou causas do ser em si. Alguns filósofos preferem separar a metafísica identificada com a ontologia do tipo existencial de uma ontologia própria dita, definida como teoria formal dos objetos. Outros se opõem a essa divisão e defendem a unidade filosófica no estudo do ser. Metafísica. O que é metafísica? Metafísica é o nome que se dá ao estudo do ser e sua existência, e também procura entender sobre a essência das coisas. As ideias de Spinoza sobre metafísica contrariavam as ideias de Descartes, e ele afirmava que existia apenas uma só substância, Deus, que possui uma essência eterna e infinita, um ser perfeitíssimo e invariável. Então, nos pensamentos de Spinoza, as ideias de salvação, pecado, milagres eram irreais, visto que, como Deus é um ser perfeito, ele não possui ódio e nem mesmo ama. Deus é a causa de si, e todos nós somos as produções e partes de seu ser. Para Spinoza, Deus é a própria natureza, e o mesmo trata-se de uma afirmação absoluta da existência, o próprio pulsar da vida, a teia da existência e a causa de todas as coisas. E por causa disso, Deus necessariamente existe, pois sua essência implica existência, e portanto mesmo afirma, tudo o que existe, existe em Deus, e sem Deus, nada pode existir e nem ser concebido. Porém, como racionalista, ele tenta superar um conhecimento ultrapassado de Deus, afirmando que o mesmo é não corpóreo e desligando-se do pensamento Deus como imagem do homem. Spinoza afirma também que existe apenas uma substância, substantia, em toda a realidade, as demais sendo atributos ou modificações, modum, dessa substância. E, por causa de seu pensamento panteísta, suas ideias foram duramente criticadas por outros de sua época. Agora a gente vai ver algumas das outras ideias do Spinoza, como sobre o direito, que ele falava que existe um ordenamento essencial no mundo que era provido de Deus, e esse ordenamento dá origem ao direito natural, que são basicamente as normas que dirigem a natureza. Assim, ao seguir as leis da natureza, o homem está seguindo também as leis de Deus, e a partir daí o direito natural se expressa pela razão, que é a natureza do homem. E para Spinoza também, os homens são inimigos uns dos outros, por causa da sua natureza cheia de paixões e iras. Mas é através de um pacto entre eles que se constrói um Estado. E nesse Estado, de acordo com Spinoza, o regime ideal é a democracia, uma vez que nela todos têm o mesmo direito e não pode haver opressão. Então, o Estado limita o poder dos indivíduos, mas não invalida o seu direito natural, porque o direito do Estado é limitado pelas leis da natureza. Deus para Spinoza é a mesma coisa que natureza. Além disso, Deus não é o Criador, como todos afirmam, e sim é produtivo. Isso porque ele produz tudo que existe. Acerca disso, ele também fala um pouco sobre a liberdade. Ela é basicamente uma causativa, ou uma efetuação da natureza, e se caracteriza principalmente pela ausência do constrangimento.
Assim, Deus é uma causa ativa, pois é livre, e não há de possuir constrangimentos. Ao contrário dos homens, que não são livres, pois estão expostos aos constrangimentos gerados pelas suas paixões, que são também chamadas de forças externas, concluindo então que o homem é prisioneiro da servidão. Em sua obra Tratado Teológico Político, no capítulo 7, Spinoza diz: andam quase todos a fazer passar por palavra de Deus as suas próprias invenções, e não procuram outra coisa que não seja, a pretexto da religião, coagir os outros para que pensem como eles. Nesse trecho, Spinoza resumidamente afirma que a interpretação da Bíblia só poderá revelar o sentido próprio da Bíblia, e não as ideias de cada um. Ou seja, a Bíblia não serve como apoio para nós espalharmos nossas ideias individuais, e sim as ideias de Deus. E para interpretarmos a Bíblia, teríamos que submeter-nos à razão, através da luz natural, sem influência do que ele chama de inspiração divina ou imaginação humana.